Fala. Alô? Pai do senhor Vaz. Estou te esperando aqui, companheiro, meu querido irmão, para nós começar o... É isso, ó, o momento gospel aqui à tarde. Isso, o povo da internet está nos esperando para nós bater aqui um papo com relação às coisas de Deus e para descer as revelações aqui como sempre desce. Tu tá chegando já, Vaz? Isso. Ah, então tá bom, estou te esperando. Venha logo para nós. O texto já está aqui, a Bíblia aberta. Amém. Com Deus. Paz, pastor Júlio. Ô, meu varão. Querido, deu uma atrasada aí, mas... Paz do Senhor Jesus, Bênção, tudo bom? Deus abençoe. Graças a Deus, estamos aqui para mais um momento, né, com Deus, um momento gospel. Né, que Deus tem abençoado as nossas vidas, tem nos dado graça para estar apresentando esse trabalho. Né? E desculpa aí a demora, é a correria da vida, mas nós estamos aqui, pastor. Estamos aqui, é um prazer estar com o senhor, para a gente poder falar das coisas de Deus. Amém. Vaz, eu tenho um texto aqui que eu vou ler e a gente vai meditar nesse texto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é rica, né? Verdade. A palavra de Deus deixa a gente feliz. Israel, tá aqui. Deus já deu até o tema da mensagem. Vaz, olha que eu achei aqui. Pode falar. Olha que eu achei aqui. Nós estamos num momento com Deus, né? Momento gospel. É onde a gente se reúne para falar de Deus, da palavra de Deus. E as pessoas às vezes podem aprender com a gente aí com aquilo que Deus nos usa, revelando os mistérios da palavra através daquilo que Deus revela para nós. E o texto está aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15. Está aqui dizendo assim, ó, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vou repetir. Vou pegar do 14, versículo 14, 17 e 14 de 1 Samuel. Diz assim, Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Texto forte, pastor. Texto Meu querido, eu fico impactado com a palavra de Deus. Só para tu. Eu vou tomar nota aqui para não esquecer. 1 Samuel 17, 14 e 15. Nós sabemos, nós conhecemos a história de Davi, mas basicamente o povo conhece a história de Davi como o quê? Um grande rei. Um grande rei. A história de Davi começa na peleja com Golias. Isso é uma história que até os macumbeiros conhecem. Todo mundo conhece. Até os católicos conhecem. Até os ateus conhecem essa história que está aqui em 1 Samuel 17. Onde Davi trava uma batalha com Golias e vence Golias. E após essa batalha, Davi começa uma trajetória nova em sua vida. Se nós folharmos aqui as páginas da Bíblia, nós vamos ver a história de Davi. Só que o que me chamou, meu querido ministro Léo, a atenção nesse texto, nós não temos muito tempo, que a nossa meditação aqui é breve, e se o povo ficar com sede, pode assistir amanhã, né? O restante dessas revelações que Deus traz para a gente aqui no Momento Gospel. Pois bem, vai entendendo meu raciocínio para ver se desce alguma coisa aí? Todos conhecem a história de Davi
combatendo com Golias, e todos conhecem a história do grande rei que foi Davi. Mas eu não quero me ater à batalha de Davi por enquanto, eu não quero me ater à batalha, e também não quero me ater às peripécias de Davi enquanto rei. Mas eu quero me ater ao detalhe do versículo 15, 17 e 15 que eu li de 1 Samuel. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Interessante, texto forte. Meu querido ministro Léo, Davi é um simples menino. Menino esse que talvez nos nossos dias de hoje seria um garoto desse que a gente vê na rua jogando bola. Menino de recado. Jogando bola, Vaso. Jogando uma bolinha de gude. Bolinha de gude. Escute! Ei, bolinha de gude. Menino. Aí, nós vamos meditar assim a palavra. Ele ia e voltava. Ia e voltava. E lá, por essas indas e vindas, eu quero acreditar que Davi, sendo o menino que manuseava a funda, que no nosso tempo não tem funda, vai ter um badoque, estilingue pros na Bahia é badoque. Badoque baiano? Badoque. Estilingue pros Não é paulistas. badoque. Estilingue pros Eu paranaenses. sei, pastor, de matar passarinho com os badoques. Vá, Eu sei perturbar os passarinhos. Não era, não. Eu sei perturbar os passarinhos com badoque. Olha, meninos, passarinhozinhos, eu tacava no badoque. Mas vamos lá, pastor, vamos lá para falar. Estilingue, badoque ou funda na época de Davi. Pense no menino que lá ia. O pai chamava e dizia: Davi, meu filho, vai ver como estão os irmãos na guerra. Olha, tu vai começar a desenrolar o mistério. Vai ver como estão os teus irmãos na guerra. Pai, mas eu estou cuidando de as ovelhinhas aqui, você sabe que eu tenho uma responsabilidade. Mas como eu sou um menino obediente, eu vou. Davi tinha o cuidado, ministro Léo, de deixar as ovelhas trancadinhas no cuidado de outras pessoas. Tranquilas. Lá ia Davi, de caminho afora, com aquela funda, levar um recado do pai para os irmãos, ou até mesmo trazer um recado para o pai da situação em que se encontravam os irmãos. E Davi prosseguiu por alguns dias, e nós vamos pegar aqui um versículo que é interessante citar, por pelo menos 40 dias se sucedeu isso. Porque o tal gigante Golias ficou por 40 dias afrontando o exército de Israel. E lá ia o menino, vai para lá, vem para cá, vai daqui, vai da colar. Um menino que, um belo dia, nessas indas e vindas, o pai acha a necessidade de mandar alguns apetrechos para os irmãos, mandar alguns alimentos para os seus irmãos. Eu não vou agora aqui, posso até achar aqui, querido, se tu permitir que eu ache, mas eu não quero tomar tempo aqui. Ó, vou ler 17 de 1 Samuel. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Eita, Jeová! Tremendo! Ministro Léo, meu companheiro de tarde, para falar das coisas de Deus. Olha o versículo 18, Léo, meu amigo, é lindo demais a palavra. Escute! 18 de 1 Samuel 17, versículo 18. Porém, estes 10 queijos. Cai a visão. 10 o quê, Raso? Queijos. 10 o quê, Raso? Queijos. 10 queijos. Leva-os ao comandante de 1000 e visitarás a teus irmãos
a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Porém, estes 10 queijos. Vaso, deixa eu te dizer uma coisa. Quem lida com queijo é o quê, Vaso? Vaso, eu quero entender que é queijeiro, Vaso. É queijeiro. Queijeiro, deve ter um nome, né? Quem mexe com leite é leiteiro. Leiteiro. Quem mexe com pão é padeiro. Padeiro. Quem mexe com queijo, Queijeiro. queijeiro. Muito bem, partindo desse... Mas vem cá, pastor, isso era uma profissão de Davi? Eu não acredito que não. Mas acabou fazendo parte da vida dele. Queijeiro. Queijeiro. Menino de recado. Recado. Procede Informa- esse entendimento aqui da palavra? Procede? Procede. Eu li. Menino de Davi recado. ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Positivo. Lá uma hora do dia ele ia ver como é que estavam os irmãos, lá outra hora ele vinha para o pai, para as ovelhas. Com certeza. Para falar para Jessé como... E numa dessas vezes o pai falou: vem cá, meu filho, pegue aqui esses pães, pegue aqui esses queijos e leve-os a seus irmãos esses pães, e leve os queijos ao comandante de 1000. Eu me inquieto assim nos detalhes da palavra, eu fico... Porque na introdução do nosso momento gospel eu disse que eu não ia me ater agora, naquele momento da abertura, à luta de Davi com Golias, e nem ia me ater ao grande rei que foi Davi. Porque eu quero chegar, meu querido ministro Léo, depois Deus vai de concordar no seu coração com o meu entendimento, que eu posso intitular esse bate-papo aqui, pode falar dessa tarde. Dá visão. Dá licença para me tomar uma água. Quem mexe com queijo, quem lida com queijo, quem vende queijo, quem entrega queijo é o quê? Queijeiro. 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 Então o menino Davi, apesar de ser um moço, um pastor de ovelha dedicado, ele também era um Queijeiro. Entregador de queijo. menino de recado, entregador de queijo. Recado. Jessé falava vai e ele ia. Jessé falava vem e ele vem. Na visão dos irmãos cultos, desceu, pode trazer para a mesa. Continue, pastor. Pode continuar com a missão. Davi, o menor da casa, que os seus irmãos masculinos, figura de Davi era um menino que eu posso até ler aqui para tu, porque Bíblia é Bíblia. Bíblia é coisa linda. 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um, filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aparência, diz a minha versão aqui. Menino humilde. Olhava para ele e não se dava muita coisa por ele. Menino na flor da idade que, pelo ânimo da juventude em que ele gozava na época, ele era um menino de, como eu disse, que ia, talvez, pulando pelo caminho, achava lá uma varinha, ia brincando, ia talvez atirando uma pedra com a sua funda em alguma fruta pelo caminho, alguma árvore, coisa de criança, coisa de menino. Meu querido evangelista Léo, e eu quero dar um giro nesse papo, que nós já estamos indo para o final, e depois a gente continua em outra ocasião, que o nosso momento gospel, ele é um momento, ele é bem breve. Existem pessoas no mundo
espiritual, meu querido amigo Léo, amigo e irmão em Cristo, que vivem vidas de menino de recado, de mulher de recado, e uma vida literalmente de quejeiro. Vive essa vida. Mas o nosso menino aqui da nossa história, o grande rei Davi, e nesse contexto da história, nesse momento da história, ele era simplesmente o menino Davi. O menino Davi que se tornou, depois de um simples quejeiro, a rei de Israel. Aí é que tá. De quejeiro a rei de Israel. Porque eu li. Porém, estes 10 queijos levam-os ao comandante de 1000. E agora, evangelista Léo? Tu tem o que acrescentar nesse raciocínio até aqui? Pastor, nós podemos ver a respeito da vida de Davi. Menino simples, do campo, entregador de queijo. Eu acredito, eu quero trazer um pouquinho à memória a vida dos irmãos de Davi, junto a Davi. Qual era a visão dos irmãos de Davi para Davi? Era apenas um menino que ficava em casa cuidando de algumas ovelhas e não tinha muita perspectiva para a vida de Davi. Os irmãos de Davi eram guerreiros, eram homens fortes, bonitos, né, homens que sabiam lutar. E Davi, ele vem quebrando essa polpa dos irmãos de Davi. Deus, pastor Júlio, quando ele quer agir, quando ele quer trabalhar na vida do homem, de uma mulher, seja ele qual for, seja ela qual for, Deus, ele tem a sua simples estratégia. Pode dizer, estou ouvindo. Deus estava preparando, pastor Júlio, para Davi um povo, uma plateia. Deus observava a vida de Davi como entregador de queijo, como entregador de recado. Essa era a vida de Davi, além de cuidar de umas poucas ovelhas, quando nós podemos ver na palavra de Deus que os irmãos de Davi, chegando ele na guerra e vendo o coração de Davi, e Davi observando aquela situação de Golias se levantando e afrontando o povo de Israel, aquilo, pastor Júlio, foi a mesma coisa de dar uma flechada no coração de Davi. Para ele, pastor Júlio, estava falando diretamente com ele, porque Davi tinha um sentimento de Deus dentro dele. Por isso que várias vezes lá você ouve Deus falando a respeito de Davi: olha, eu achei um homem segundo o meu coração. Porque Davi era um homem sincero, apesar de alguns deslizes, era um homem sincero, pastor Júlio. Mas nós vemos dentro da palavra de Deus a transformação que Deus fez, a mudança de posto, a mudança de profissão, a mudança na vida de Davi, que era apenas um entregador de queijo, de queijeiro a rei de Israel. E Deus vem quebrando, pastor Júlio, que às vezes você está lá embaixo, às vezes você é um nada aparentemente na boca das pessoas. Para dizer a verdade, pastor, um zero à esquerda. Os irmãos de Davi estavam com toda a polpa. E os irmãos sabem que aquelas pessoas que é do quartel, as pessoas, né, com toda a polpa, porque tem um status, até as pessoas o veem diferente. Poxa, é do quartel, é do exército do rei Saul, então era bem visto. Quem era Davi? Ah, é aquele menino que cuida de umas ovelhas lá do pai. Só que Deus estava preparando. A Bíblia diz, pastor Júlio, que lá atrás no campo, Davi tinha matado um urso. É verdade? Tinha matado um leão.
Só que Deus, aquilo para muitos, foi esquecido. Por quê? Porque Deus, pastor Júlio, ele tem o seu momento, ele tem a sua hora. Aquela ainda não era a hora de Davi ser exaltado. Por muitos foi esquecido que ele matou o leão. Talvez ele chegou em casa dizendo. Talvez ele chegou em casa. Antes de dizer para o rei. Para descer. Desceu. Isso. Papai entrou de casa dentro. Se naquela ocasião a família estivesse toda em casa reunida, pode falar, vamos fazer aqui uma conjectura. Se naquele momento, naquele fim de tarde, daquele belo dia que Davi matou, não se tem a ordem, se o urso primeiro, se o leão primeiro, não importa. E veio um urso, e veio um leão, veio o leão, veio o urso. Ele entra de porta dentro naquele belo dia, naquele dia de uma grande... Eita! Desceu! Escute! Pode falar, pastor, fale. No dia de uma grande vitória. Porque Davi tinha um sentimento com ele, ele carregava com ele o sentimento de defesa. Ele se doeu pela nação, pelo povo, pelos irmãos, pelo rei, mas antes de Deus preparar o cenário, antes de Deus preparar o cenário para Davi brilhar, escute, Davi já brilhava sem o cenário. Davi, antes, desceu. Antes de os holofotes de Israel alumiarem Davi, antes de as luzes e as palmas e os aplausos da grande batalha, não, da grande plateia que existia, verdade. Antes do aplauso, antes de ovacionarem Davi, antes de elogiarem e tecerem comentários a respeito da vida de Davi, Davi travava suas guerras sem plateia. E ele entra de porta dentro e diz: pai, hoje foi o dia, foi de luta, pai. De uma grande luta, mas foi também de uma grande vitória. O que aconteceu, meu filho? A cabra deu a luz lá no campo, você precisou fazer o parto dos cabritinhos? Não, pai. O que aconteceu, meu filho? Uma ovelha caiu lá no buraco, tu precisou socorrê-la? Não, meu papai, não foi isso que aconteceu. Não, e diga então o que aconteceu, meu querido filho. Pai, na ocasião em que eu estava, pai, lá apacentando vossas ovelhas, veio um urso doido, pai, para tragar uma das ovelhas. E eu, pai, mais que depressa, fui para cima do urso. E matei aquele urso e abri aquele urso no meio. Só que ali, Davi estava sendo preparado. Ali era uma preparação. Porque Davi, mesmo depois que ele matou o urso, mesmo depois que ele matou o leão, ele não deixou de ser um garoto de... Ele não deixou de ser um queixo. Ele não deixou. Aquilo não mudou a perspectiva de vida de Davi. Ele matou um urso, ele matou um leão. O Espírito Santo de Deus se apoderava dele nessas horas, mas não aconteceu algo à vista, vou chamar da vista, num panorama geral da situação. Aquilo não foi o suficiente para mudar a história do menino Davi. Querido pastor, estamos, infelizmente, vamos deixar o povo com sede. De final. Vamos deixar o povo com sede. Porque eu anotei alguns tópicos para o nosso próximo momento gospel. E o pessoal da internet vai começar a nos seguir. Viu? Nos siga. Nós temos esse bate-papo, essa compreensão simples da palavra.
nada muito sofisticado, nada muito... Como Jesus era, né, pastor? Muito Jesus era simples. isso. Jesus era isso. Perdão. Nada muito teologicamente profundo, não. São coisas, são verdades que a Bíblia mostra em determinados versículos, que nós às vezes pregamos o ápice, pregamos a luta, pregamos a batalha. Dos detalhes. Pregamos Davi como construtor do templo, como planejador do templo. Pregamos Davi como um homem de muitas e muitas batalhas vencidas, como um homem que você citou, segundo o coração de Deus. Mas não! Às vezes não pregamos e não nos atentamos a detalhes tão simples como dizer e entender que Davi, antes de ser o que era, ele foi um menino de recado, foi um simples entregador de queijo, de pão, e um menino até muitas vezes incompreendido, porque ele ia no cenário da guerra e ele não tinha idade para se alistar no exército, ele não tinha talvez uma força física que um comandante ou outro, até mesmo esse comandante de 1000 que ele levou os queijos, que fosse olhar para o porte físico de Davi e fosse ver nele um grande guerreiro. Davi era um comuli de gentil presença, de simples aparência. Então era até menosprezado pelos seus irmãos. O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você estar, aqui é lugar só para guerreiros, para homens já formados. Vai embora. Mas papai mandou vir buscar recado. Diz para papai que está tudo em paz. Vai. Aí o que ele fazia? Prosseguia e voltava para as ovelhas. Querido, para finalizar, para fechar. Aquela luta. Aí que desceu. Aí que é forte. Nós vamos deixar esse raciocínio. Só vou lembrar aqui, pôr em lembrança, para a tua memória, querido ouvinte, aí da internet, aí do YouTube, do Facebook, das redes sociais que estão em alta hoje. Jesus nos fala, querido ministro Léo, que nos últimos tempos nós faríamos obras grandes. E ele tem a ousadia de dizer que seriam maiores do que ele fez, do que as obras que ele realizou. Eu fico meio temeroso, porque se comparar ao que Jesus fez, nenhum homem fez e nenhum homem fará. Mas ele deixou liberada essa palavra. Então, temos que saber tomar posse. Na época de Jesus não tinha internet, não tinha telefone, não tinha as tecnologias que temos hoje. Nós temos que usar isso em favor do reino, em favor de esclarecer para a tua vida. Você pregador da palavra, você amante do reino celestial, estamos aqui nesse simples bate-papo, mas que você pare por 5, 10, 15 minutos às vezes, perca um pouquinho de tempo para ganhar um pouquinho de conhecimento e sabedoria. Verdade, pastor. Só para fechar, você já vai fazer as considerações no próximo bate-papo. Quando Davi travou a batalha com o urso e com o leão, ele não tinha plateia. Aquela guerra não era de Saul, aquela guerra não era de Eliabe, Abinadab, de Samar. Aquela guerra não era uma guerra do exército de Israel. De quem era aquela guerra? A guerra, mais especificamente a luta com Golias, Deus lá no céu. Porque a plateia que Davi tinha no dia do leão eram as ovelhas e ele próprio. A plateia que ele tinha no dia que ele venceu o leão eram as ovelhas e ele próprio. Ele não tinha ninguém para alavancar o nome dele nessa grande vitória que ele teve. Mas lá do céu, meu querido evangelista, amigo, ministro Léo, existia um Deus, como ainda existe. A palavra declara que ele não mudou e não mudará em nenhum aspecto. E eu já começo a sentir forte a presença de Deus nesse momento do gospel, porque Deus olha lá de cima e Deus fala:
no coração do próprio Deus, Deus fala, eu tenho que pôr esse menino para brilhar. Eita! Eu tenho que preparar uma plateia para esse menino. Eu tenho que pôr esse menino em evidência. Segura! Próximo papo. Então nós paramos que Deus vai preparar algo para o menino brilhar. Os holofotes de Israel vão estar sobre o menino. Ministro Léo, os grandes pregadores da atualidade. Os grandes pregadores da atualidade. Podemos citar centenas de nomes aqui, dezenas de nomes. Os grandes pregadores, os grandes ministérios, as grandes igrejas também, quando os pastores presidem as suas reuniões, eles também têm grandes plateias. Quando um nome no cenário gospel do louvor ou da pregação da palavra, não importa, está em um palco, ele nunca está só. Ele sempre tem uma grande plateia. E o que leva o nome de um grande pregador, de um grande cantor, ao estrelato, ao ápice, é a plateia. Engraçado que existem dois tipos de plateia. A plateia que ovaciona e torce a favor. E aquela que puxa e murmura e torce contra. Se puder, joga até um tomate na cara. E para toda a plateia, meu querido evangelista Léo, tem um cenário montado, tem tudo preparado. Nos dias de hoje, os grandes eventos da igreja tem grandes palcos, luzes, som de primeira, e o povo está lá para ouvir o homem de Deus pregar, a mulher de Deus cantar, não importa. Tem que ter plateia, a plateia amiga e a plateia inimiga. O cenário foi montado para Davi brilhar. Querido, a paz do Senhor Jesus. Foi um prazer. Eu sei que você desceu muita coisa aí hoje, mas tu segurou. Agora o próximo momento, tu vai bradar. Com certeza. Tu vai deixar de ser usado. Com certeza. Só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse momento gospel e só trazer uma lembrança e fechar a respeito da plateia, seja ela contra ou a favor, é um projeto de Deus para que a tua vida cresça. Seja no meio dos inimigos ou no meio dos amigos. Tudo é um propósito de Deus. Por quê, ministro Léo? Porque tanto os teus amigos quanto os seus inimigos vão ver que Deus, Ele é Deus na tua vida. Ficamos por aqui, né, pastor, com mais um Momento Gospel e agradecemos a todos que estarão assistindo esse Momento Gospel. Nos siga, estaremos sempre colocando mensagens diferentes, mensagens que vão trazer um aprendizado, impactar a sua vida. São coisas simples, mas porém Jesus era simples, pastor. Jesus era simples. Amém? E oxalá que nós possamos ficar assim, simples, como Jesus sempre foi. Deus abençoe, pastor, Amém. E até uma próxima. Amém. Deus abençoe. Vai com Deus Deus. abençoe. Deus abençoe todo o povo de Deus que está ouvindo também.